Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi a uma reunião de comissão da Câmara e passou uma vergonha tremenda. Ele aproveitou que os deputados Nicolas e Jordi já tinham se ausentado para tentar cutucar os dois, chamando-os de moleques. O que ele não contava é que ambos retornariam à sessão para confrontá-lo. Da mesma forma que aconteceu com a ministra Marina Silva, como o presidente da sessão era o deputado petista Rogério Correia, ao ver que o clima esquentou e que o ministro seria emparedado por perguntas que não saberia responder, ele decidiu finalizar a reunião culpando os bolsonaristas. Vou colocar um resumo da confusão, mas logo volto, porque tem muita coisa absurda para mostrar hoje. Eu peço que vocês reparem na cara da militante Andréia Sadi quando corta para o estúdio. A expressão dela transmite a exata sensação de quem está pensando que o dinheiro que o desgoverno coloca na emissora não paga a gastrite causada por ter que defender essa tragédia. O governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? Olha, nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Depois dessa troca de farpas, a sessão seguiu e o deputado Nicolas Ferreira voltou para a audiência. Aí um novo bate-boca começou e a sessão foi encerrada. O ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se for para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. A reunião está encerrada e nós vamos liberar o ministro Haddad após as badernas dos bolsonaristas. Agora se preparem, pois vocês vão assistir a um show de horrores, começando com o ministro Haddad dizendo que não é aumento de imposto, é correção de distorção. Na sequência, a Miriam Leitão diz com todas as letras que nem todo aumento de imposto é ruim. Para compensar, coloquei também a resposta do Nicolas ao Haddad, já que o presidente petista resolveu encerrar a reunião acreditando que estaria poupando o Haddad de passar vergonha. Benefícios fiscais não vão para o produtor. Não vão. 60%, 70% fica no meio do caminho, com o detentor do título ou o sistema bancário. Não fica com o produtor. Então a gente está vendo essas distorções e procurando corrigir. Aí você fala, não, isso é aumento de tributo. Não, é correção de distorção. São 41 bilhões de renúncia fiscal nos títulos isentos. 41 bilhões. É mais do que o seguro-desemprego inteiro. É 3 farmácias populares. Do que nós estamos falando? É o tamanho do PAC. Mas aumentou o imposto criou um imposto sobre determinados papéis financeiros que hoje não tem imposto. Mas será que a aplicação financeira pode não pagar imposto? Uma coisa é pagar menos, que nem ele está sugerindo pagar 5%, quando os outros pagam 17,5% a 22%. Mas não um instrumento financeiro que não paga nenhum imposto, não faz sentido, né? Então, é aumento de imposto? É. Mas nem todo aumento de imposto é ruim. Pessoal, você vai ver 1 milhão de manchetes aí, mas essa aqui é a verdade. Haddad me chamou de fujão, mas a cadeira que está vazia não é a minha. Basicamente, veio me chamar de moleque, atitude de molecagem, falou que eu fugi do debate porque eu não estava aqui. Mas voltei e fiz uma questão de ordem. O presidente da comissão, que era do PT, não deixou eu fazer essa questão de ordem porque eu iria responder o ministro Haddad sobre algumas mentiras que ele tinha falado. Uma delas, por exemplo, que ele falou que eu não posso ter 300 milhões de visualizações na internet, com certeza tive a ajuda de Big Techs,
porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. Por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs, para atingir 300 milhões, não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Esse é o nível do cara que quer debater comigo. Agora, eu vou deixar um tweet aí, Haddad, de você, falando sobre você hoje aqui. Forte abraço e obrigado por mais um vídeo aí de milhões. Valeu. Agora queria trazer um comentário da jornalista Marina Franceschini, que foi muito feliz ao dizer que até gente do desgoverno está contra essas medidas do Tachad. Ele anuncia sem a mínima análise, vem uma chuva de críticas e depois volta atrás. E contrariando o que disse o ministro de que é correção de distorções, ela afirma que é sim aumento de imposto. Ela chega a dizer que o governo parece biruta de aeroporto, que vai conforme o vento. E não está fácil essa negociação não, viu, Mônica? Eles vão mandar ali dentro do governo a tropa de choque para defender o ministro, porque sabe que a oposição vai cair em cima, né? A oposição vai fazer duras críticas a esses aumentos de imposto, dizendo que o governo não sabe gastar, e aí sempre vai para esse lado de aumentar imposto, que não dá para fazer desse jeito, que não tem corte de despesas, enfim. É a frente do empreendedorismo que está contra, bancada ruralista que está contra. Então, ele vai enfrentar um clima bastante desfavorável ali na Câmara dos Deputados. O que acontece é que até os governistas estão reclamando, porque primeiro eles fizeram as mudanças ali, o aumento do IOF via decreto. Aí deu no que deu, teve que fazer um recuo parcial imediato e já negociar outros recuos, porque vai dar errado. Então, que essa medida provisória agora continua com a mesma tendência, o mesmo condão de aumentar imposto. Como diz o deputado Joaquim Passarinho, que é quem preside a frente do empreendedorismo, ele resume assim, é uma sopa de letrinhas. Você troca o IOF pelo LCI e LCA, mas é aumento de imposto de todo jeito. Então, assim, mais problema do que solução. Um líder muito influente disse na Câmara dos Deputados, essa medida provisória que nem tem texto, né? Você tem uma ideia como a coisa está ainda incipiente. Ontem o presidente da Câmara disse que não sabe nem se vai ser um relator da Câmara ou um relator do Senado, porque a medida provisória não tem texto, não chegou, eles não sabem direito, mas o que está sinalizado até aqui está complicado, e os governistas também sabem que está complicado. Teve um que disse assim, o governo parece biruta de aeroporto, vai conforme o vento, vou fazer um decreto para o IOF, ixi, deu errado, a repercussão foi ruim, então agora eu vou fazer outra coisa, vou tentar aumentar imposto via medida provisória. Então, assim, é complicado também, porque eles acham que o presidente Lula tem que estar mais presente, os próprios governistas falam sobre isso, sabe, a presença do presidente no jogo político ali, para poder desatar esses nós, fazer a coisa ficar menos complicada do que está hoje. Alguns reclamaram das agendas internacionais, os próprios governistas dizendo que não tinha nada que ter da França agora, largar o caos aqui com essa questão econômica, né? O ministro Fernando Haddad tendo que costurar ali alguma alternativa por conta da péssima recepção que o aumento do IOF teve lá no Congresso Nacional. Então, enfim, são várias questões. Uma das questões que eles apontam é que dentro do que está sinalizado, por exemplo, você aumentar a taxação de fintech, as pessoas estão recorrendo às fintechs justamente para ter uma chance de negociar um endividamento. Então, não dá para você fazer essa taxação de fintechs. Também acham que essa solução via BETS, você aumentar a taxação de 12% para 18%, vai fazer com que algumas que operam legalmente deixem de operar no Brasil. Então, isso pode diminuir a arrecadação mais do que aumentar a arrecadação, como é a vontade do governo. E que o governo também precisa mandar uma medida para conter as bets que são ilegais. E que isso precisa ser cuidado também, ou seja, o texto não chegou e já tem tanta crítica, já tem tanta dificuldade, somada essa questão das emendas, aí a situação hoje do ministro Fernando Haddad não está fácil não. Por fim, gostaria de mostrar a vocês que entre criticar o desgoverno pelo aumento desenfreado de impostos ou desviar o foco falando das emendas, a emissora do amor tem um lado declarado. O militante Valdo Cruz passou todo o seu comentário dizendo que o Congresso não abre mão de nada e que poderia cortar as emendas. O engraçado é que ele nunca pressiona o desgoverno a cortar os gastos exorbitantes. O ministro Fernando Haddad, na sua exposição, ele mostrou o crescimento das emendas parlamentares e que ele estava preocupado que aquilo, do jeito que estava, ia crescer ainda mais. E ninguém tocou no assunto ali, só o ministro citou, mostrou como está crescendo, 50 bilhões agora,
Depois, quando foram comer pizza, ninguém falou da emenda parlamentar. Ninguém queria jogar uma pimenta na pizza, entendeu? Que era falar em corte de emendas parlamentares. Agora, o Congresso está certo em cobrar que o governo corte gastos. Mas, gente, corta 10% das emendas parlamentares, 5 bilhões, né? Tirando 10% de cada emenda de cada parlamentar, você não vai ter redução tão significativa assim, não. E, para o total, serão 5 bilhões para ajudar a fechar as contas do governo no final do ano. Mas eles não abrem mão de nada, pelo contrário, só aumentam. Estão lá aquele projeto para aumentar o número de deputados, já passou pela Câmara, vai passar pelo Senado. Eles dizem que não, mas com certeza vai aumentar o gasto da Câmara dos Deputados. Eles, não, nós vamos ali ajeitar. Mas, por exemplo, os novos deputados, os 50 bilhões vão ser redistribuídos por eles, ou no ano que vem você vai ter que subir o valor das emendas por conta dos novos parlamentares? Com certeza eles vão aumentar o valor das emendas para atender também esses novos parlamentares. Então, não dá para ficar só na cobrança, tem de dar o exemplo. E nisso eu acho que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que estão cobrando muito o governo, eles não conseguem fazer o discurso oposto. Os dois, eles não dão exemplo de cortar na própria carne, só querem cortar a grama do vizinho. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Assistindo a essa fala do ministro Haddad, dizendo que o vídeo do Nicolas não poderia bater 300 milhões de visualizações porque não há essa quantidade de gente falando português no mundo, começamos a entender por que o Brasil está nesse buraco em que estamos. O que mais impressiona é a cara de pau do ministro ao dizer que não é aumento de impostos, mas correção de distorções. Ele sempre tenta se justificar dizendo que esse aumento é só para quem mora em cobertura, forçando uma guerra de classes para desviar o foco. Quem prejudica o pobre não são os ricos que geram empregos e riqueza, ministro. É o desgoverno, que não produz nada e só suga a população. Ainda temos que ver uma comunista guerrilheira como a Leitão dizendo que nem todo aumento de imposto é ruim. O que vocês acham, pessoal? Existe algum aumento de imposto que vocês gostam de pagar ou concordam comigo que essa Leitão é uma vergonha para o país e para a profissão? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.